pública profissão de fé, como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É um santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Maria Roselu da Silva, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Maria do Socorro de Oliveira Borges, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Amém, Jesus. Espírito Glória a Santo. Deus. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Heleno Américo Borges, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória aos anjos cantam. Amém. Glória, glória às águas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remigo entrar no céu. Maria Eduarda Alves Lopes, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória aos anjos cantam. Glória, glória às águas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remigo entrar nos céus. Cailane Milane Simões dos Santos, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória aos anjos cantam. Glória, glória às águas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remigo entrar nos céus. Bruno Roberto Gomes da Silva, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória aos anjos cantam. Glória, glória às águas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remigo entrar nos céus.
Charles Mesquita de Amorim, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.